Oi, gente, eu sou a Manuela, faço parte da equipe do Talks e no episódio de hoje iremos falar um pouco sobre a crise climática. Estou aqui com alguns participantes que vão se apresentar e vão falar um pouco sobre o que eles vão falar no episódio de hoje. Oi, meu nome é Ana Clara e eu vou falar sobre a IA nas crises climáticas. Olá, meu nome é Luiz e eu vou abordar sobre o meio ambiente. Olá, meu nome é Rodrigo e eu vou falar sobre as crises climáticas atualmente. Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos começar com a Ana, que vai falar um pouco sobre a IA na crise climática. E se nos anos 2000 já tivéssemos usado a IA para prever algumas catástrofes climáticas com a precisão que temos hoje? Como você acha que funcionaria? Se naquela época a gente tivesse a IA, com certeza a gente poderia ter previsto certas catástrofes que aconteceram e buscar soluções para que as pessoas não perdessem suas vidas ou casas, como foi o caso de Santa Catarina em 2008, quando teve grandes enchentes, muitas pessoas morreram e perderam suas casas. Então a IA com certeza ajudaria nesse caso. Bacana. E se agora, nesse ano de 2025, se a gente começar a usar a IA para rastrear algumas emissões de carbono em algumas indústrias, o que você acha que aconteceria? Se a gente tivesse esse número em tempo real, com certeza o governo deveria tomar alguma ação para que as indústrias se responsabilizem por esses números e assim a população também poderia cobrar o governo e as indústrias e elas mesmas poderiam criar soluções para diminuir esse número de emissão de gás carbônico. Bacana. E sobre, sim, vendo a IA avançando como ela avança hoje em dia. Em 20 anos, como você acha que ela poderia ser utilizada ou estar presente em algumas crises climáticas? Bom, não dá pra gente falar com 100% de certeza o que ela pode fazer, porque 20 anos é bastante tempo, mas ela poderia ajudar a gente a recuperar áreas devastadas ou então soluções para a gente usar a energia limpa de maneira melhor e soluções em outras áreas mesmo, mas não tem como a gente falar com 100% de certeza do que ela consegue fazer. Agora vamos falar sobre o meio ambiente. Luiz, como você acha que o desmatamento contribui para o agravamento da crise climática global? Ele contribui ao liberar o CO2 das árvores e aumentando o efeito estufa. E reduz a capacidade da Terra de capturar o carbono no futuro. Conta pra gente, Luiz, de que maneira o desmatamento da Amazônia afeta o clima em outras regiões do Brasil e do mundo? Ela ajuda no clima, liberando vapor da água, gerando chuvas. Mas o desmatamento enfraquece esse processo, causando secas em regiões distantes e contribui para o aquecimento global. Agora sobre a crise climática e o desmatamento. Você acha que é possível conter a crise climática sem combater o desmatamento? Não, mas proteger as florestas é uma das formas mais rápidas e baratas de frear a crise climática. E isso é fundamental para atingir as metas de Acordo de Paris. Fica a dica aí. Agora a gente vai falar um pouco sobre a crise climática na atualidade, né? Com o Rodrigo. Rodrigo, de que forma a elevação do nível do mar afeta as casas localizadas nas costeiras de Ilha Comprida? Bom, com a elevação do nível do mar, ela provoca alagamentos, destruição de terrenos pela erosão e afeta diretamente as casas próximas às praias, fazendo com que as pessoas deixem elas. Agora a gente vai falar sobre o Rio Grande do Sul, que ultimamente vem acontecendo alguns desastres, né? De que forma as mudanças climáticas têm influenciado a frequência e a intensidade dos desastres naturais no Rio Grande do Sul? As mudanças climáticas têm deixado o desastre no Rio Grande do Sul muito mais frequentes e mais fortes, com enchentes, secas e tempestades. E o clima lá anda cada vez mais instável. Agora vamos falar um pouco sobre a desertificação de Gil-Bués. A desertificação de Gil-Bués é um fenômeno natural? É possível reverter essa situação? Explica um pouco pra gente, para aqueles que não sabem o que foi esse fenômeno, que é tão pouco falado. Gil-Bués fica localizado no Piauí e é uma região de clima abafado e temperatura elevada. Mas a desertificação ocorreu de forma natural, mas ela foi piorada com o desmatamento humano e o uso errado do solo. Mas dá para reverter essa situação com reflorestamento e técnicas de manejo sustentável, mas é um processo lento.
Fica a dica aí, galera. Quanto mais árvores vocês plantarem, quanto menos destruírem o meio ambiente, mais rápido será esse processo. Peraí, antes de finalizarmos o episódio de hoje, nós preparamos um quiz para testar os conhecimentos gerais sobre a crise climática junto à nossa empresa. Bora ver como eles se saíram? É bem rapidinho, hein? São 20 segundos, hein? Não dá tempo de pensar, não. Então vamos lá. A primeira pergunta é mais para contextualizar mesmo, né? Então, as alterações de temperatura são a crise climática, basicamente. Esse tipo de processo de mudança de temperatura, ela é impulsionada por ação humana, mas ela acontece no planeta Terra já há muito tempo. Muito por conta de órbita do planeta e tudo mais. Então, por exemplo, a gente já passou por uma era glacial. A temperatura média era 14 graus, por exemplo. E isso foi uma ação completamente natural por conta da órbita do planeta Terra. Mas hoje em dia, muito por conta da evolução industrial, a ação humana foi o grande facilitador para a gente viver o mundo que a gente vive hoje com problemas climáticos. E é isso. Vamos lá. Alguém sabe aqui mais ou menos o que é efeito estufa, tudo mais? Vocês sabem o que é? Sim, é pra responder? Não, mas se você quiser falar, não sei se vai captar aqui. Mas enfim, o efeito estufa, gente, ele é uma ação natural da nossa atmosfera, né? Ela serve mais ou menos para preservar a temperatura. Mas o aumento da temperatura se deve por conta dos gases de efeito estufa, por conta de emissão de gás carbônico, emissão de gás metano, todo tipo de coisa que vai para a atmosfera e impede que o calor se dissipe. Então, a principal ação humana tem vindo disso, basicamente. A gente, na indústria, na agricultura, a gente emite muito gás carbônico para a atmosfera. E isso é muito perigoso, justamente por conta do aumento da temperatura média do planeta. E não só isso, né? A gente causa, com a emissão dos gases carbônicos, com a emissão do gás carbônico, aliás, por exemplo, derretimento das calotas de gelo. E isso é muito perigoso, porque, primeiramente, o maior problema disso é aumento do nível do mar. Então, houve um estudo, basicamente, há 30 anos, que de 1990 até 2001, por exemplo, houve um aumento anual aí, mais ou menos de 1 milímetro do nível do mar. Hoje, em 2025, esse aumento é de 4 milímetros por ano. No ano passado, teve um registro de quase 6 milímetros. Então, isso é alarmante. E não só isso. O gás do efeito estufa, como ele está abundante na atmosfera, quem basicamente absorve tudo isso é o mar. Ele é o pulmão do mundo, basicamente. A gente acha que é a floresta amazônica, mas o pulmão do mundo é o mar. Só que como o gás carbônico está abundante na atmosfera, os fitoplânctons, as algas, elas não conseguem absorver completamente. E o maior problema disso é que isso causa uma acidificação do mar. Então isso mata, por exemplo, as algas, a vida marítima, os recifes de corais, e isso é extremamente perigoso para a biodiversidade e tudo mais. Eu tinha respondido essa anteriormente, mas só para lembrar uma coisinha também, uma curiosidade inclusive. Você sabia que o protetor solar que a gente usa muitas vezes ele pode estar prejudicando a vida marítima? Sim. Pois é. Bom, isso não é uma preocupação já de muito tempo, é uma preocupação mais recente, mas a composição dos protetores solares, por exemplo, ele pode causar um problema na biodiversidade marítima e matar recife de coral, por exemplo. Eu hoje uso uma marca que é a Australian Gold, não sei se vocês já ouviram falar, mas ela é uma marca que se preocupa com isso e tem um rótulo lá na parte de trás do produto. Inclusive, se vocês realmente se preocuparem com isso, procurem, usem os protetores solares que realmente se preocupam com essa causa,
que é muito importante pra gente e é muito importante pro planeta. Vamos lá, eu acho que essa era para ser um pouco mais difícil, mas ecocídio é todo tipo de ação humana que vai impactar no meio ambiente. Todo tipo de ação humana que pode impactar permanentemente ou a longo prazo, ou qualquer coisa que traga danos. E o exemplo maior aí, que inclusive a gente já usou no Explo Talks, foi o agente laranja. Ele era um conjunto de herbicidas aí que causou desmatamento de milhões e milhões de hectares na Guerra do Vietnã e traz problemas até hoje para a população. Problemas de saúde, leucemia causada pelo agente laranja, por exemplo. A fauna dessa região foi muito afetada, então, bom, o ecocídio é basicamente todo tipo de ação humana que vai causar todo tipo de problema. Inclusive, a recomendação aí, a Marina deu uma aula para vocês do que é o agente laranja. Recomendo muito o primeiro episódio do Explo Talks, que eu estava participando, inclusive, assistam lá. E, bom, antes de falar, as queimadas que aconteceram na Califórnia, em 2025, no início desse ano, elas foram problemas também por emissão de gás carbônico, mas acabou que não foi muito bem uma ação humana, porque é muito por conta do período de seca que a gente enfrentou, um período também que muita gente estava morando em regiões ilegais, e isso acabou causando a queimada, mas acaba não sendo um ecocídio, porque quando a gente fala sobre moradia ilegal, a gente entra num tema muito complicado, que é justamente a falta de acesso à moradia de muita gente. Então não é uma causa direta, mas influencia, mas aí já não é um problema seríssimo, porque a gente está entrando em outro problema, e aí já são muitas camadas para poder falar. Então o principal ecocídio que eu quis citar foi o agente laranja. Inclusive na outra imagem que eu tinha mostrado ali, é garimpo ilegal. Extração de pedra preciosa também é um ecocídio, porque você acaba exaurindo todo tipo de recurso e usando muito material e metal pesado para poder extrair. Isso é um ecocídio, isso causa muitos danos. Então é basicamente isso. Mas para vocês refletirem. Tipo assim, quantas vezes vocês já escutaram sobre toma menos banho, toma menos tempo de banho, usa menos a descarga, porque a água do planeta está acabando e tudo mais. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Levanta a mão aí, só pra gente ter uma noção. Boa. É pra ter uma interação, mano. Então, a gente não pode atribuir assim, pelo que eu pesquiso, pelo que eu vi de professores, a gente não pode atribuir exatamente a culpa a um cidadão comum, porque existem estudos que revelam aí, por exemplo, que o gasto de água hoje está muito atribuído à agricultura e principalmente a uma questão socioeconômica. Então esse foi o episódio de hoje. Obrigado por assistirem. Se inscrevam aí no canal para ficarem sabendo dos próximos episódios. E também comentem o tema que vocês acham interessante para os nossos próximos episódios também. Um beijo!